Graças e paz, irmãos, da Igreja Batista Boas Novas em São Bernardo do Campo e seguidores das redes sociais. Estamos iniciando o nosso culto de oração, de adoração, de aprendizado da Palavra de Deus. Hoje é dia 13 de maio de 2020 e vamos celebrar ao nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que se fez homem em Cristo Jesus, veio, morreu, ressuscitou, está vivo e operando em nossas vidas. Nós estamos dentro do projeto 31 dias de oração pela família, seguindo o texto de João, capítulo 10, versículo 10, que diz: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e vida em abundância. E o tema da nossa campanha de oração, Jesus transforma minha família. E dentro desse contexto, desse projeto de oração, nós queremos envolver, durante o nosso culto, a ênfase da família buscando a Deus em prol da salvação, da edificação dos familiares. Que Deus receba o nosso cultuar, a nossa adoração. Vamos orar dedicando esse culto ao nosso Deus. Ó Pai, nós queremos nesse instante dedicar esse culto ao Senhor. Recebe nossas orações, nosso louvor, que todo o tempo que formos passar aqui seja para a honra, glória do teu santo nome. Venha, Deus, com a doce presença do teu Espírito Santo, fortalecer os nossos corações, edificar as nossas vidas, fortalecer as nossas famílias. Ó Pai, nós entregamos cada família ligada à nossa igreja, que o Senhor possa trazer salvação, que o Senhor traga também edificação, que o Senhor traga, ó Deus, um sentimento e um desejo de servir ao Senhor a cada momento, a cada dia das nossas vidas. Ó Pai, nós entregamos esse momento de adoração, de oração e de aprendizado da Tua Palavra. Entregamos nas Tuas mãos e pedimos a Tua bênção, o poder do Teu Espírito Santo, as convicções do Espírito Santo nas nossas mentes, e que assim, ó Pai, sejamos edificados e o Senhor glorificado. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos, agradecidos. Amém. E agora nós vamos cantar e adorar ao nosso Deus. Nós vamos começar cantando aquele cântico que fala que Tu és tremendo. Sim, Ele é tremendo sobre os céus, sobre a terra, sobre todas as situações, Ele é o Senhor. Então vamos cantar com alegria e adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, igreja. Vamos louvar agora o nome do nosso Senhor, que é soberano sobre a terra, que é um Deus amoroso e criou a terra para que nós vivêssemos nela, que enviou seu Filho para nos salvar dos nossos pecados e que é tão amoroso que cuida de nós até hoje e é soberano sobre as nossas vidas também. Absoluto.
Ah, que maravilha, que gostoso que é adorarmos a Deus juntamente com a família IBBN. Como é maravilhoso poder cantar: o Senhor é tremendo, soberano, todo-poderoso. E é assim com essa convicção que o Senhor é todo-poderoso que nós vamos agora orar ao Senhor, pedindo que manifeste a tua graça, o teu poder sobre as nossas vidas. Nós louvamos a Deus. Você deve ter lido lá no grupo do nosso WhatsApp, o irmão Gustavo, ele coloca ali que a sua avó está bem melhor, está quase que restabelecida e curada da Covid-19. Os médicos já estão praticamente lhe dando alta e que nós possamos nos alegrar juntamente com o Gustavo, com a Aline, com a família, por essa grande vitória. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Vamos também continuar orando por aqueles que estão trabalhando nos seus postos de trabalho, por aqueles que estão trabalhando em home office, que Deus possa guardar a todos nós, independentemente se estamos indo ou permanecendo em casa para trabalhar. Que o Senhor guarde de maneira especial aqueles que trabalham na área da saúde, da segurança, do transporte, das áreas essenciais da sociedade. Vamos continuar orando pelos enfermos da nossa igreja, pelos desempregados. Vamos continuar orando pelas irmãs que estão esperando o bebê, orar pela Cláudia Renata, orar pela Vanessa Kutendorfs, que o Deus possa guardá-las, protegê-las e que elas possam ter esse tempo de gestação sob o cuidado de Deus. Que Deus possa edificar as nossas vidas. Peço oração também por cada membro da nossa igreja, por cada família ligada à nossa igreja. Os tempos são difíceis, mas o nosso Deus é amoroso, Ele é poderoso e Ele cuida de nós. Que Deus nos dê uma boa condição mental, emocional, uma boa condição física, uma boa condição espiritual, para que possamos seguir em frente e superar todas as situações que tenhamos que enfrentar. Então feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por esse momento que temos de intercessão. Momento que temos de oração em prol da nossa comunidade. Ó Deus, nós queremos começar te glorificando, te exaltando pela cura da mãe do Gustavo, da avó do Gustavo. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado porque o Senhor ouviu as nossas orações, as orações dos familiares, e o Senhor atendeu, e o Senhor está dando essa plena cura e restabelecimento daquela senhora. Ó Deus, que também aquelas outras mulheres que residam naquela casa para idosos, que elas também sejam guardadas, protegidas pelo Senhor, e que se há alguém ali enferma, que o Senhor estenda a tua mão para curar, para restabelecer. Também oramos, ó Pai, por essa pandemia aqui na cidade, no estado, no Brasil e em grande parte do mundo. Ó Pai, oramos especificamente aqui por São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, que estamos, ó Deus, envoltos nessa região, estamos aqui dentro dessa região, a mais afetada por essa pandemia aqui no Brasil. Ó Deus, estende as tuas mãos poderosas para estancar, parar, diminuir, ó Deus, essa pandemia. Faz, ó Deus, algo extraordinário para a honra e glória do teu santo nome. Oramos também, ó Pai, por cada membro da nossa igreja. Oramos por cada família ligada à nossa igreja. Que o Senhor possa guardar,
proteger, fortalecer, suprir as necessidades. Dá, ó Deus, como nós mencionamos, dá-nos saúde em todos os aspectos, aspecto emocional, aspecto físico, aspecto espiritual, que o Senhor seja a nossa força e a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Ó Deus, nós te pedimos, estende a tua mão para nos abençoar, para nos proteger, para nos dar, ó Deus, essa situação de proteção. E que assim, ó Pai, o teu povo tenha essa diferenciação para a honra e glória do teu santo nome. Abençoe a Cláudia, abençoe a Vanessa, abençoe elas que estão aí aguardando bebês, que elas possam ter esses meses tranquilos, debaixo da tua graça e da tua proteção. Abençoe o Beto, abençoe o James, abençoe, ó Deus, essas famílias, que o Senhor possa fortalecê-los, ó Deus, e que isso seja tudo para a glória e honra do teu santo nome. Ó Deus, abençoe a liderança da nossa igreja. Que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude a encontrarmos soluções para ministrar nos corações que estão em suas casas, que estão impedidos de se reunir como igreja. Ó Deus, abençoe as crianças, abençoe, ó Deus, os adolescentes, abençoe os jovens, os adultos, tanto homens como as mulheres, que a tua graça, o teu poder, a tua força esteja com cada um de nós da família IBBM. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome e pelo qual nós oramos agradecidos. Amém. E agora nós vamos também cantar um outro cântico de adoração ao nosso Deus. Grande é o Senhor, as suas obras são extraordinárias e não tem fim. Ele operou lá no princípio, onde ele começou a sua obra da criação. Ele continuou operando durante toda a história do Velho Testamento, no período de Cristo e agora no período que nós estamos vivendo da igreja. Desde a época da ascensão de Cristo até a volta dele, estamos nesses últimos dias aguardando o Senhor, que com certeza dos céus se manifestará. Então, ele que tem feito grandes obras e que é o grande Senhor, vamos adorá-lo, vamos bendizê-lo, vamos soltar as nossas vozes e adorar ao Senhor. O nosso Deus é um Deus grande, é um Deus de infinitas obras, um Deus fiel, um Deus conselheiro. Então eu te convido agora a cantar com a gente a música Grande é o Senhor. 1, 2, 3. Grande é
Louvado seja o Senhor, porque Ele é grande, poderoso, extraordinário, excelso, mas Ele também é um Deus presente. Ele é um Deus presente em nossas vidas. E Ele é um Deus presente em nossas vidas na questão da oração. Nós estamos dentro desse projeto mencionado no início do nosso culto, 31 dias de oração pela família. Projeto divulgado pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. E nós estamos seguindo as mensagens através dos áudios, através também ali daquela arte, daquela imagem enviada no nosso grupo de WhatsApp. E nós estamos orando, Jesus, transforma minha família. E esse ano nós estamos tendo uma ênfase da oração em favor do trabalho da evangelização, da edificação e do discipulado dos nossos familiares. E eu quero ler nessa noite Efésios, capítulo 3, versículo 14 a 21. Eu mencionei no domingo passado a carta de Efésios em nossa mensagem, onde eu mencionei que Paulo ele fala sobre a doutrina nos 3 primeiros capítulos dessa carta, e ele fala sobre a parte prática nos últimos 3 capítulos, do capítulo 4 a 6, e eu mencionei sobre o último ponto da mensagem, que era um testemunho íntegro. E eu falei que Paulo, ele termina o capítulo 3, e ele enfatiza nos capítulos seguintes sobre viver de modo digno do nome de Cristo, ou viver de modo digno do Evangelho. E aqui no capítulo 3, dos versículos 14 a 21, Paulo, ele vai quase que encerrar essa sessão doutrinária do capítulo 1 ao 3 de Efésios. Ele vai terminar em oração. E ele vai terminar com uma grande expressão de adoração. E aqui, em Efésios, ele ora 2 vezes pelos membros da igreja de Éfeso. No capítulo 1, ele ora a Deus, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida deles. E aqui no capítulo 3, ele como que se aprofunda na oração em favor deles. E aí então eu gostaria de intitular essa mensagem Aprofundando-se na oração. Aprofundando-se na oração. E o texto vai falar sobre Deus Pai, que fala sobre família, e ele então vai pedir para que Deus conceda ricas bênçãos na vida dos cristãos. E aqui então, Efésios capítulo 3, versículo 14, Paulo fala assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os crentes, com todos os santos, compreender a largura, o comprimento,
a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória, onde? Na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Paulo, então, aqui, ele se aprofunda na oração, porque essa é a segunda oração. E ele começa no versículo 14 dizendo, por essa razão. Por essa razão. E essa expressão, por essa razão, é a mesma expressão que está no início do versículo 1 desse mesmo capítulo 3. Por essa razão, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, em favor de vocês, gentios. Quais são as razões que Paulo orava? Na verdade, por essa razão, é todo o capítulo 1 e 2, onde Paulo fala das grandiosidades de Deus, o Deus Pai entronizado, o Deus Filho à direita de Deus, o Espírito Santo que foi derramado em nossos corações, Ele que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, Ele que nos tirou da morte para uma nova vida, nos perdoou, nos deu uma nova vida, por a razão que está no capítulo 2, que Deus fez entre gentios e judeus um só povo, que é a igreja. Então, Paulo, sabendo dessas grandiosidades de Deus, que ia manifestar na vida dos crentes, e sabendo que os cristãos, como ele vai falar no final do capítulo, no final da carta, no capítulo 6, que nós, os cristãos, temos que batalhar, lutar, não contra a carne e o sangue, não contra seres humanos, mas contra os seres espirituais. Então, Paulo, por essa razão, eu oro. Por essa razão, ele diz que ele se ajoelhava diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. E aqui Paulo, então, ele se coloca de joelhos. Você sabe, meu amado irmão, que a posição tradicional de um judeu ortodoxo era orar em pé e com as suas mãos colocadas em direção aos céus. Você pode lembrar daquela oração entre o publicano e entre um judeu fariseu, um que batia no peito e dizia, olha, eu não sou como esse publicano. E o outro publicano falava, tem misericórdia de mim. E naquele texto vai dizer que eles estavam em pé, diante de Deus. Aqueles que oravam em pé, eles tinham essa posição, era a tradição mais comum. Agora nós vemos que muitos se ajoelharam diante de Deus. Salomão, quando foi inaugurar o templo no Antigo Testamento, Davi se colocou de joelho no pó da terra por clamar pela sua salvação diante dos inimigos, e o inimigo que era o próprio filho Absalão. Jesus se colocou de joelhos a orar no Getsêmani. Estevão se colocou no capítulo 7 de Atos de joelho quando ia ser martirizado e orou, Pai, perdoa-os. Mas Paulo aqui se coloca de joelhos diante do Pai. E aqui, queridos, ele fala diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. E aqui eu quero fazer esse pequeno parênteses, nós que estamos
no mês da família, nós aqui, queridos, nós podemos ter esse entendimento da família de Deus. Além de termos a nossa família, a nossa esposa, nossos filhos, e esses outros parentes, e todos eles, quando eles têm a salvação em Cristo Jesus, eles são muito mais além do que nossos filhos. No caso, por exemplo, as minhas filhas Vivian e Isabela, eu creio que elas tiveram uma experiência de salvação, ouvindo a palavra de Deus, oraram, aceitaram a Cristo, foram batizadas, estão em comunhão na nossa igreja, têm servido a Deus com alegria. E eu creio que elas são minhas filhas, louvado seja Deus, mas elas também são, além disso, são minhas irmãs em Cristo Jesus. A Bíblia fala que nós temos um Deus Pai, do qual toda a família que está nos céus e na terra tomam o seu nome. Nós estamos reunidos na nossa igreja, temos os Silvas, os Souzas, os Gutendorfs, os Limas, os Garcias, os Gamas. Nós temos vários sobrenomes, várias famílias, mas nós temos também, e nós fazemos parte dessa família espiritual, que levamos o nome do Pai, o nome espiritual. Somos da família do Pai Celestial. Somos o povo de Deus, a família de Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. E Paulo, então, dando essa introdução da oração, olha, eu me coloco de joelhos e oro ao Pai, de quem toda a família dos céus e da terra toma o seu nome. Eu oro, e aqui ele faz o primeiro pedido para os cristãos de Éfeso. Paulo ora para serem fortalecidos com poder. Veja aí o versículo 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, através do Espírito Santo. Então Paulo, ele ora para que os cristãos fossem fortalecidos com poder. O poder que está ligado ao Espírito Santo. Aquela palavra que está lá escrita em Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o poder ali é o dínamos, é o poder que Deus tem, todo o poder no céu e na terra. É um poder que com força, é um poder de energia, é um poder que traz movimento, é um poder que faz com que possamos lutar e vencer todo e qualquer tipo de batalha, quer seja ela emocional, quer seja no campo físico, quer seja no campo espiritual. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra as hostes, os poderes do mal, os demônios que estão nas regiões celestiais. Mas Paulo ora que sejamos fortalecidos com poder. Muitas vezes, por que Paulo ora que sejamos fortalecidos com poder no homem interior através do Espírito Santo? Primeiramente, ele ora assim porque ele sabe que nós, seres humanos, somos constituído do pó da terra. E o pó da terra é um elemento de fraqueza. O pó da terra não tem força alguma. E aí então, nós muitas vezes, queridos, nós nos encontramos em fraquezas. Às vezes nos encontramos enfermos. Eu mesmo, há mais ou menos 25, 30 dias, vocês sabem, fiquei doente. Fiquei realmente muito debilitado devido a febre muito alta e devido a fortes dores por todo o corpo, especialmente na cabeça. E eu fiquei com muita fraqueza. E essa fraqueza física prejudica a ingestão de alimentos, que nos traz mais fraqueza e que nos leva também à fraqueza emocional. Você fica triste, você fica abalado, você fica temeroso,
e aí você então se enfraquece. Às vezes, muitas vezes, é uma fraqueza também emocional. A pessoa acaba entrando em situações de desânimo, em situações de ansiedade, situações de medo, situações de depressão e até mesmo fraqueza espiritual. Quantos e quantos irmãos tem, você sabe, você conhece pessoas que estavam seguindo a Cristo e de repente deixaram o caminho estreito e foram para o caminho largo, que leva à perdição, que leva ao distanciamento de Cristo. Mas tudo isso por quê? Porque estão fracos espiritualmente. E aí então Paulo ele ora, eu oro para que sejam fortalecidos com poder no homem interior, no homem espiritual, na vida espiritual. Precisamos do poder para obtermos também uma vida santificada. Para viver uma vida, para dizer não ao pecado, nós precisamos de poder do Espírito Santo. Para viver uma vida piedosa. O que é a vida piedosa? A vida de oração. A nossa natureza é contra a oração. O que é a vida piedosa? A vida de leitura e aplicação das Escrituras. A nossa natureza, ela não quer se dedicar minutos, horas, estudando a palavra de Deus e se esforçando para colocar em prática. A vida piedosa é aquela vida de participar na igreja local, sair da sua casa, ir até a igreja local, ou no nosso caso, desligar a televisão, deixar os afazeres, ligar a rede social, pegar a sua Bíblia, reunir a família. Essa é a vida piedosa. A vida piedosa é uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida com a palavra, uma vida de dedicação. A vida piedosa é uma vida também de testemunho. Falamos isso semana passada. Testemunhar aos nossos familiares, somos homens e mulheres de Deus. É por isso que Paulo ora para que os crentes de Éfeso, e eu oro também para que nós, os crentes que levam o nome do Pai, o Pai Celestial, que estão aqui na família IBBN, eu oro para que cada um de nós sejamos fortalecidos com o poder do Espírito Santo no nosso homem interior, no nosso homem espiritual, no nosso homem nascido de novo. Que Deus nos ajude a nos aprofundarmos, que é o tema da nossa mensagem, aprofundando-se na oração, que nós também possamos aprender a nos aprofundarmos nessa dinâmica do poder do Espírito Santo. Nós, os batistas, somos muitas vezes conhecidos sobre o conhecimento da palavra de Deus. Às vezes outras igrejas aqui, não queremos dar nome, mas, por exemplo, os pentecostais, hoje muitos têm mudado, hoje quase não se fala dos pentecostais, se fala mais dos neopentecostais, envolvidos com sinais, envolvidos com prosperidade e com riqueza, mas os pentecostais eles eram conhecidos pelo poder do Espírito Santo. Mas nós precisamos nos aprofundar no poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo, meus irmãos, nada mais é do que o Espírito Santo habitando em nós, nos dando força para fazer essas questões básicas, dizer não, básicas mas difíceis, não simplista, dizer não ao pecado, dizer sim à oração, dizer sim à vida piedosa, dizer sim para a aplicação da palavra, dizer sim para o testemunhar, dizer sim para o discipular, acompanhar, dar amadurecimento na vida dos novos cristãos, seja eles nossos familiares ou não. Mas precisamos nos aprofundar e ser fortalecidos no poder do Espírito Santo no nosso homem espiritual. E Paulo continua aqui no versículo 7, ele ora também para que eles fossem habitados por Cristo em seus corações.
O texto diz assim, versículo 17: para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, estando arraigados e alicerçados em amor, para que possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Então, Paulo, ele ora aqui nesse sentido. E ser habitado por Cristo, aqui nesse texto, não tem nada a ver com a salvação. Nós sempre dizemos que quando nós aceitamos a Cristo, nós cremos que Deus nos ama, que somos pecadores, que Cristo morreu para nos salvar e que nós então fazemos um compromisso, entregamos a nossa vida a Ele e recebemos a Cristo em nosso coração. Até é muito comum dizer, aceite a Cristo no seu coração, embora eu creia que seja muito mais que uma mera oração, mas é um compromisso de segui-lo e de obedecê-lo. Então a oração que Paulo fala aqui, para que Cristo habite no seu coração, pela fé, arraigados e edificados nele, eu não creio que é questão de salvação, mas eu creio que é algo muito mais além. Cristo prometeu em João capítulo 14, versículo 21, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu e o Pai nos manifestaremos a Ele, e viremos a Ele e faremos morada nele. Então eu creio, meu amado irmão, minha amada irmã, que quando nós cremos em Deus, Ele vem habitar em nós, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Mas Paulo, ele ora aqui para que sejamos habitados. E essa expressão habitados é uma expressão não daquele que, como vai viajar e passa alguns dias num determinado lugar, ou na questão de residir em um determinado hotel, por um final de semana, 2 dias, um final de semana, uma semana, um mês. Ou não é você ir e passar alguns dias na casa dos pais ou na casa dos sogros, mas aqui é uma habitação permanente, é uma residência. E essa residência, ela também expressa uma residência com favoritismo. Na verdade, esse favoritismo é o primeiro lugar. Cristo deve habitar em nossos corações como aquele que tem o primeiro lugar. Ele quer, ele deseja residir no nosso ser interior, que a gente chama nos nossos corações, de maneira permanente e de maneira que ele tenha a primazia. Ele precisa residir alegoricamente nas nossas salas. E aqui na nossa sala significa o nosso período de lazer. Será que Cristo tem a primazia no nosso momento de lazer? Aquilo que nós fazemos nas nossas horas vagas, nas nossas horas, entre aspas, aí, para ter prazer, para ter um tempo para nós, para os familiares, mas até ali nesse momento, Cristo quer residir, quer estar conosco, Ele quer participar e Ele quer ter a primazia. Cristo quer também ter essa primazia nos nossos quartos, que significa o quê? A nossa intimidade com o nosso cônjuge, a nossa intimidade com os outros membros da família, a nossa intimidade nos relacionamentos. Aqui estou usando alegoricamente esse cômodo da casa do quarto para relacionamentos, intimidade. Mas Deus quer ter a primazia. Como anda o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo? Então Deus quer ter a primazia
no nosso relacionamento conjugal, a nossa vida de amor, de romance, de intimidade, de prazer. E nós precisamos investir tempo com os nossos parceiros no casamento. Cristo também quer ter a primazia na cozinha. E na cozinha, na cultura judaica e de alguma maneira também na nossa cultura, a cozinha, além de ter aquelas tarefas de preparar, podemos falar na cozinha ou na sala de jantar. É onde nós temos ali o momento de refeição. O café da manhã, o almoço, o jantar, um momento de comunhão para comer um lanche, uma pizza. E aqui eu coloco os relacionamentos, os demais relacionamentos. Como está o seu relacionamento com os seus filhos, os seus parentes, os seus amigos, os seus irmãos em Cristo Jesus? Nós precisamos aproveitar esse momento de comunhão, de relacionamento, de troca de experiências ali na cozinha ou na sala de jantar. E que nós possamos então também ampliar a nossa força evangelizadora e discipuladora nesse próximo raio de influência. Que possamos permitir que Cristo tenha a primazia nesse lugar de comunhão e de relacionamentos. Cristo quer ter a primazia até mesmo nas nossas dispensas. E aqui eu coloco dispensa como aquele lugar que nós colocamos ali todos os objetos de limpeza, material de higiene, ou a gente coloca ali situações que nós queremos deixar para depois, descartarmos depois. Eu colocar aqui que as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas lutas interiores. E Paulo ora para que Cristo habite, resida, tenha primazia nas nossas vidas, para que Ele seja Senhor em todas as áreas da nossa vida. Se Cristo chegasse hoje na sua vida, e a sua vida fosse então essa casa espiritual, que é descrita em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19, e 1 Coríntios 6, versículo 19, que Cristo habita em nós, e Cristo começasse a ir em cada cômodo, em cada repartição do seu coração. Como anda ali o seu quarto, como anda ali a sua sala de jantar, a sua cozinha, como anda a sua sala, como anda a sua despensa, como anda o quintal da sua casa espiritual. Paulo, então, ele quer se aprofundar na oração em favor do Efésios, e ele ora primeiramente para que eles tivessem o poder de Deus, e aí ele ora para que Cristo habite no coração dos crentes de Éfeso. E ele ora também no capítulo 3, versículo 18 e 19, para que eles pudessem conhecer o amor de Cristo. Versículo 18 e 19 nos diz assim: oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os crentes, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. E aqui então é interessante que Paulo, quando ele ora para que eles pudessem conhecer o amor de Cristo, ele usa essas duas ilustrações. Ele usa para que eles pudessem ser arraigados, a verdade significa enraizados, ele usa esse termo
da agricultura ou da botânica, de uma planta, a planta que tem as suas raízes, e para que ela possa crescer, se estabelecer e ficar firme, ela precisa se enraigar. E ele usa também da área da construção civil, ou da arquitetura, ou da engenharia civil, alicerçados em amor. Que também, tanto a ilustração de enraigados como alicerçados, dá esse conceito de solidificação. Dá esse entendimento de base, de fundamento, de um lugar onde possamos estar apoiados e ali firmados. E assim, queridos, que nós possamos nos aprofundar no amor do Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo, para que realmente estejamos arraizados, aprofundados, alicerçados nesse amor de Deus. É interessante que Paulo usa aqui, nessa oração, ele usa essa questão para conhecer o amor de Cristo. E aí ele usa que devemos compreender a largura, o comprimento, a profundidade, a altura. E ele usa, então, conhecer, compreender e conhecer. E ele usa essa expressão de largura, de comprimento, de altura, de profundidade. E eu creio que o amor de Deus, ele não dá para ser medido. O amor de Deus não dá para ser medido, porque em João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Ele, na verdade, se deu como Deus. Porque é muito difícil a gente entender onde começa e termina o Pai, onde começa e termina o Filho, onde começa e termina o Espírito Santo. Mas o Deus se tornou ser humano em Jesus. E ele deu por completo, na sua inteireza. E ele morreu ali na cruz do Calvário. Então, o amor de Deus, ele mede muito além do que o planeta Terra. Talvez ele mede muito mais além do que as galáxias. Porque o nosso Deus é um Deus eterno, um Deus infinito. Um Deus que não há início, não tem fim. E assim, Paulo, ele quer que... Ele ora o incompreensível. Não dá para compreender. E parece que ele ora para que a gente tenha aquilo que é inalcançável. Mas isso é inatingível, é inalcançável para o homem natural. A Bíblia fala que existe o homem natural, que é o sem Cristo. Existe o homem espiritual, aquele que nasceu de novo. E a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 2 e 3, que há também o homem carnal. É aquele que já tem Cristo, mas que não cresceu espiritualmente. Mas o homem natural não entende, não compreende as coisas de Deus. O homem carnal, também por não ter crescido, não ter amadurecido, também não compreende, não conhece o amor de Deus. Mas o homem espiritual, lá o texto de Coríntios diz que ele discerne, ele compreende todas as coisas, porque ele compara as questões espirituais com coisas espirituais. Então, querido, parece que Paulo ora aquilo que é, para que tenhamos o que é incompreensível, para que a gente compreenda, aquilo que é inalcançável, mas que a gente alcance, porque ele ora para que a gente compreenda o amor de Deus, na sua largura, no seu comprimento, na sua altura, na sua profundidade, e que assim nós possamos também conhecer. E aí então eu queria fazer essa diferenciação, que está bem claro aí, que ele diz
que você possa compreender. Versículo 18. Largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Deus. Se você pegar uma Bíblia, a nossa versão aqui é a nova versão internacional. Existe a Bíblia, uma versão mais antiga, por exemplo, a versão Almeida corrigida. Ela vai trazer quando havia o relacionamento sexual entre, por exemplo, Adão e Eva. Se você pegar o início de Gênesis, lá vai estar escrito assim: e conheceu Adão a sua mulher Eva, e ela então concebeu. Se você andar um pouquinho mais para frente ali em Gênesis, a partir do capítulo, entre capítulo 10 e 15, ali você vai ter a história de Abrão, que se tornou Abraão, e Sarai, que se tornou Sara, pai e mãe de uma multidão, ele já em avançada idade, e ela também estéril, não podendo ter filhos. Deus falou: olha, vocês terão um filho. E aí então o texto vai dizer: conheceu Abraão a sua mulher Sara, e ela concebeu. E pôs o nome depois na criança de Isaac. Então a palavra conhecer aqui, queridos, quando Paulo fala de que devemos nos aprofundar, nós devemos nos aprofundar no amor de Deus. E nós podemos compreender, não racionalmente, mas compreender na questão espiritual. E nós podemos não apenas compreender, mas nós podemos conhecer, que é essa questão de intimidade. Assim como Adão conheceu a Eva, assim como Abraão conheceu a Sara, e outros textos que vai continuar até no início do Novo Testamento com José, conheceu a Maria, não havia conhecido a Maria, e Deus deu a concepção pelo Espírito Santo, mas depois ele conheceu e teve filhos e filhas, mas que nós possamos ter essa intimidade com Deus, caminhar com Deus, seguir a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 8, diz que o amor é superior ao conhecimento. Lá diz que o conhecimento, ele traz vanglória, o conhecimento traz soberba, mas o amor é maior, é mais sublime. Até o conhecimento espiritual. 1 Coríntios capítulo 3 diz: olha, ainda que eu fale a língua dos anjos e a língua dos homens, mas se não tiver o amor, nada serei. E se fala: se eu puder ter todo o conhecimento possível, e se não tiver o amor, de nada terá valor. Por isso que Paulo ora aqui, para que os crentes de Éfeso e também nós, que nós possamos conhecer o amor de Cristo. Conhecer o amor de Cristo através da nossa área espiritual. E conhecer no sentido de intimidade, conviver, caminhar, andar, conhecer a intimidade do Senhor. E a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam, em resposta ao amor dele. E o nosso último ponto, que está no versículo 19, parte B, Paulo ora para alcançarem toda a plenitude de Deus. O texto diz assim: conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Ele não ora aqui, Paulo não ora por uma questão de dom ou dons. Ele não ora por uma questão de capacidade. Ele não ora por uma manifestação sobrenatural. Mas ele por uma experiência emocional de êxtase. Mas ele ora pela plena habitação na vida deles. Paulo ora
para que esse Deus ilimitado venha viver no limitado. Nós somos homens e mulheres limitados. Somos limitados em termos de força, somos limitados em termos de longevidade, somos limitados em termos de onde podemos alcançar. Nós vivemos aqui no tempo presente, numa determinada região, mas Deus não. Deus é eterno. Deus, ele é onipresente, está em todos os lugares. E Paulo ora para que a plenitude de Deus venha estar em nós. O Deus ilimitado, todo-poderoso, infinito, eterno, habitando plenamente no ser limitado. Isso parece impossível, mas não é. Porque se fosse, Deus não permitiria Paulo escrever isso aqui pela inspiração do Espírito Santo. Paulo também não escreveria em Efésios 5,18, onde ele vai dizer: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E a palavra lá, enchei-vos, queridos, você já sabe, você já conhece, é se encher, permanecer cheio e se encher novamente. Porque à medida que nós vivemos, nós vamos nos esvaziando de Deus. E nós temos que nos encher, permanecer cheio e ir nos enchendo. Porque Deus é limitado, Deus é todo-poderoso, Deus é eterno, Deus é infinito. Deus é todo-poderoso, mas Ele quer habitar, ter a primazia, e Ele quer habitar também na sua plenitude em nossas vidas. E isso, querido, está relacionado em Efésios capítulo 4, de 11 a 20, quando Paulo vai dizer que nós devemos estar amadurecendo em Cristo, devemos estar crescendo em Cristo, para que tenhamos a estatura da plenitude de Cristo, que tenhamos a altura da estatura de Cristo, que tenhamos a maturidade de Cristo, que tenhamos a manifestação do amor, que é o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo em nós, que é a expressão máxima da maturidade de Cristo, que é nada mais do que a manifestação do fruto do Espírito Santo. Aquele que tem a plenitude de Deus no seu ser, ele vive pleno do amor. O amor que traz alegria, o amor que traz paz, o amor que traz amabilidade, o amor que traz bondade, o amor que traz paciência, o amor que traz fidelidade, o amor que traz mansidão, o amor que traz domínio próprio, disciplina. A plenitude de Deus em nós é quando nós crescemos, e então temos o caráter de Cristo manifestado pelo fruto do Espírito, que é o amor. E esse amor que retorna a Deus, que se expande para o próximo. E assim que nós possamos obter essa profundidade, que nós possamos então assim nos aprofundarmos na oração. E Paulo termina, eu falo aqui sempre assim, numa explosão de louvor. Uma explosão de louvor. Nós podemos ver outros relatos de Paulo, finalzinho de Romanos capítulo 16, ele vai falar também que a glória de Deus seja em todos e eternamente. Em Judas, que tem apenas um capítulo, no versículo 21, ele também vai terminar com essa explosão de louvor, que na teologia chamam de doxologia, o clímax, o ápice, que a glória de Deus seja agora e eternamente. Amém. E aqui Paulo termina essa oração com essa explosão de adoração, de louvor, de exaltação, um texto que eu sempre uso nas introduções da minha oração e uma forma de tentar transmitir fé a você.
e na minha mente, na minha vida. Efésios 3, 20, aquele que é capaz, ou aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu pleno poder, que agora habita em nós. A Ele seja a glória. E eu gosto muito do que ele fala aqui. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Paulo aqui, ele usa essas expressões de exagero. Aquele que é poderoso para fazer além, muito mais além do que pedimos, do que pensamos, segundo o seu grande poder, que opera em nós. E a Ele seja a glória na igreja, no povo de Deus, na família de Deus. E em Cristo Jesus, que, como diz Colossenses capítulo 1, versículo 15, Cristo é a plenitude de Deus. Hebreus 1, de 1 a 3, Cristo, Ele é a expressão exata de Deus. Então, queridos, que nós possamos trazer glórias, que nós possamos trazer toda a honra, que nós possamos trazer toda a adoração a Deus, através de nos aprofundarmos na oração. E aí eu faria aqui uma aplicação. Se nós formos comparar as nossas orações com a oração de Paulo, nós oramos com tantas trivialidades, com tantas, não por beleza de palavra, mas com tanta simplicidade. As nossas orações, elas se limitam geralmente a pedir por nós, a pedir pelos familiares, a pedir pelo alimento, a pedir pelo trabalho, a pedir por proteção. E Deus já conhece tudo isso aí, e Deus nos dá tudo isso aí. Mas olha a oração de Paulo. Se pudéssemos usar a oração de Paulo como uma forma de medir, como essa régua aqui, uma forma de comparação, e se pudermos comparar a minha oração, a oração de Paulo, a sua oração, a oração de Paulo. Paulo orou para que eles fossem fortalecidos com o poder de Deus no homem interior. Paulo orou para que eles fossem habitados por Cristo, que Cristo pudesse residir e ter a primazia nos seus corações, para que eles pudessem conhecer a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus, e nesse amor de Deus em Cristo ser arraizado e ser alicerçado, firmados no amor de Cristo. E Paulo orou para que eles pudessem ter a plenitude de Deus em suas vidas. Nessa campanha de oração, essa é a minha oração por você, por sua família, pelos crentes e membros da família IBBN, e por todos aqueles que nos assistem, nos ouvem através das redes sociais. Que Deus possa conceder essas riquezas maravilhosas em nossas vidas. Que Ele possa nos conceder o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Que Ele possa nos conceder a Cristo habitar, residir e ter a primazia em nossas vidas. Que possamos conhecer em profundidade, em altura, em todos os aspectos, o amor de Cristo, sendo nele arraizados e edificados. E que possamos ter a plenitude de Deus em nossas vidas. E assim como Paulo, que possamos irromper numa explosão de louvor. A Ele seja a glória, o louvor, toda a adoração, toda a honra, toda a força,
a Ele que é único, digno de receber, porque é Ele que tem toda a plenitude de Deus na sua pessoa, que é Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe e que Deus nos ajude, assim como Paulo se aprofundou na oração, que possamos nos aprofundar também em oração. Que você faça essa oração de Paulo como modelo de oração para você orar em favor dos seus familiares, para você orar em favor da minha vida, para você orar em favor da família IBBN, para que você ore em favor dos crentes do Brasil e do mundo, que possamos nos aprofundar em oração e receber essas riquezas de Deus em nossas vidas. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado por essa oração registrada aqui na Tua Palavra. Obrigado pela vida de Paulo, que orou com poder, orou com sabedoria, orou com profundidade em favor dos crentes da cidade de Éfeso. E, ó Pai, eu quero agora pedir também pelos meus irmãos e irmãs, esses membros da família IBBN. Ó Deus, que o Senhor venha derramar do poder do Teu Espírito em nossas vidas. Que o Senhor também, ó Deus, venha habitar em Cristo nos nossos corações e ali habitando, que seja uma residência permanente e que seja uma residência que tem o primeiro lugar em nossas vidas. Visita, ó Cristo, visita, ó Pai, todos os cômodos da nossa vida, que não haja nenhum lugar obscuro, que não haja nenhum lugar escuro, mas que a Tua luz brilhe em cada cômodo das nossas vidas. Vem também, ó Deus, conceder a cada um de nós que possamos conhecer de maneira íntima, de maneira próxima, de maneira verdadeira, o amor de Cristo. E que nesse amor sejamos enraigados e alicerçados e assim estejamos firmes no Senhor. E que dessa maneira a plenitude de Deus seja marcante na minha vida e na vida de cada membro da família IBBN e de cada um que está assistindo e participando desse culto e dessa transmissão. Ó Deus, eu oro que a Tua graça e a Tua paz, o Teu amor maravilhoso e imenso, e que a presença e o poder do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém e amém. E assim, queridos, com essa oração, nós terminamos o nosso culto dentro dessa campanha de 31 dias de oração pela família. Que Cristo possa dar a você e aos seus familiares e à família IBBN a vida abundante. Que realmente possamos desfrutar da vida em abundância que Cristo prometeu a cada um de nós que cremos em seu nome. E que assim possamos nos rever no próximo domingo, onde estaremos celebrando a Deus e dando continuidade a esse projeto. 31 dias de oração, Jesus transforma a minha família. Deus te abençoe na graça e na paz de Jesus.